Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da TechMunity. Eu sou Henrique Leite e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho mais sobre como funciona uma empresa por dentro. Que quando a gente está começando e a gente não tem muita essa noção de mercado, a gente fica se perguntando como que uma empresa de verdade funciona, como que ela é organizada, o que ela faz no dia a dia, como organizar os projetos. E esse vídeo aqui vai ser de eu dando uma introdução básica para um pessoal que acabou de entrar na tech. Então, vou dar um overview dos nossos projetos, de como eles funcionam e de como configurar o ambiente local para eles conseguirem trabalhar naquele projeto. Vou comentar um pouquinho sobre o fluxo de Kanban. Não o fluxo, mas a metodologia ágil de Kanban, como que ela funciona. Vou comentar um pouquinho sobre GitHub, Gitconfig. Falando nisso, eu vou deixar aí na descrição do vídeo uma Git config muito boa, que vai te ajudar demais. E eu vou falar um pouquinho sobre Docker. Vou mostrar para vocês a arquitetura de um projeto da Tech, de como que ele é organizado, o que a gente faz para manter o nosso padrão de código. Que quando você trabalha sozinho, você consegue fazer tudo do seu jeito. Mas quando você trabalha com várias pessoas, fica muito complicado de você deixar o código organizado. A não ser que você use algumas ferramentas que eu vou comentar nesse vídeo e vou mostrar para vocês um pouquinho. Eu também no final do vídeo vou dar para vocês algumas dicas de ferramentas e de extensões que podem ajudar você bastante no seu dia a dia. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E pronto, está gravando. Alô, YouTube. Alô, YouTube. Qual é? Bom, pessoal, então eu vou dar uma geralzinha aqui sobre como que a Tech funciona e como que os nossos repositórios estão arquitetados. Como o desenvolvimento não é um processo só de código, ele é um processo que engloba várias coisas, inclusive metodologias ágeis, que é o jeito que você trabalha. Então eu vou explorar um pouco além do código, vou dar uma passada em Trello, em GitHub, comando especial, configuração de ambiente, um monte de coisa. Então se alguém tiver alguma dúvida pode ficar à vontade para perguntar. Começando pelo Trello. O nosso Trello ele tá assim, hoje eu tirei o dia para dar uma organizada nele. Ele é dividido em colunas, cada coluna representa um estado do cartão. Começando pela coluna de Blocked, elas são tasks que têm que ser feitas, mas que por algum motivo você não pode fazê-las agora. Como por exemplo esses do Notification Service. Eles ainda não podem ser feitos porque a gente ainda tem que ter um brainstorm disso aí de como que a gente vai fazer esse sistema de notificações. Ele está bloqueado por enquanto e tudo que envolve ele. Daí beleza, a gente tem aqui a coluna de To Do, que são as coisas que devem ser feitas e que estão liberadas. Como por exemplo aqui essa de descomentar um coverage do Jest. Antes ele estava comentado porque não tinha teste nenhum, então ele falhava. Daí agora que já tem teste, já está um pouquinho andado, já pode descomentar isso aí para ele começar a validar o quanto de teste que tem no repositório. Que seria tipo, se você tem duas funções, então as duas têm que ter teste. Beleza? A coluna de doing é para quando você está fazendo alguma tarefa. Então, por exemplo, eu vou pegar essa tarefa aqui, eu vou fazer ela, então movo ela para a coluna de doing. Deixa eu voltar passar ali. Daí beleza, você moveu ela para a coluna de doing, você pode ver que sua fotinha já vai ficar aqui, que isso aí atribui a task como sendo sua. Então o pessoal sabe que você que está fazendo aquela task, não outra pessoa. Isso aí é bem útil. Passando para a coluna de review, isso aí é para quando você terminou de codar aquela coisa e criou um pull request. Daí criando um pull request lá no GitHub, que eu vou mostrar como faz depois, você manda lá no nosso canal privado do Discord para o resto do pessoal dar uma olhada, revisar e entender um pouco mais como funciona. Então é bem importante você sempre avisar lá, porque senão o seu PR vai ficar mofando lá para sempre. E aqui a gente tem a coluna de Done, que é para quando ele já passou no review, então ele já foi mergeado, já acabou, já não tem nada para fazer. Daí ele vem para a coluna de Done. E essa coluna de templates aqui que vocês podem ignorar, é só os templates dos cartões, para eles já virem com a tagzinha. Vocês podem ver também que aqui cada um deles tem uma tag de uma cor diferente, isso é para cada um dos serviços que a gente vai trabalhar.
O primeiro que a gente vai começar fazendo vai ser esse Unique Login System, que é um sistema único de login, que é uma plataforma de cadastro, login, esse tipo de coisa. Depois eu vou explicar um pouquinho mais. Se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem ver que tem vários outros serviços aqui. E o Trello, no geral, é isso aqui. Próxima coisa é o GitHub. Beleza, esse aqui é o repositório do Sistema Único de Login, que tem os arquivos, vocês devem saber mais ou menos como que funciona. Isso aqui, eles são badges que são muito importantes para a gente saber o quão bom está o nosso código. Esse Code Factor aqui, ele serve para analisar falhas de segurança e coisa repetida, código mal feito. Quando tem um A+, é a nota mais alta que existe, então é perfeito, sabe? Todas elas são geradas automaticamente, então você só coloca o código lá e já está pronto. Daí você vai poder acompanhar isso aqui. E como o repositório é público, qualquer pessoa que tiver o link vai poder dar uma olhadinha aqui e a gente pode ficar orgulhoso de nós mesmos. Beleza? Git aliases eles servem para... Sabe quando você dá um git add ponto, git commit -m e a mensagem? Isso são comandos de git. Os aliases eles servem para você criar comandos customizáveis. Então, por exemplo, a gente tem aqui o alias A, que ele é a mesma coisa que add ponto. Então, se eu der um git A, ele vai dar seria a mesma coisa que rodar git add ponto. Então, ele ajuda muito na verbosidade das coisas e a ganhar tempo utilizando o git. Então, por exemplo, quando a gente termina de fazer uma feature e a gente quer fazer um push dela, a gente normalmente tem que dar um add, dar um commit e dar um push. Daí, ao invés de dar esses 3 comandos, a gente tem um alias aqui de AC e PS, que ele adiciona as coisas, ele commita as coisas e ele dá um push nas coisas. Então, corta, assim, 3 comandos você transforma em um. É bem útil isso aí. E eu vou passar o link deles para vocês depois. E quem estiver assistindo o vídeo no YouTube vai estar aí na descrição. E vocês podem configurar isso aqui. Dependendo de se vocês estiverem usando Windows ou Linux é meio diferente. Então, eu não vou explicar aqui. Mas é bem simples de achar. É só pesquisar como configurar o git config. Quando eu estiver falando alguma coisa, eu vou usar esses git aliases aqui, então se vocês não entenderem algum comando ou ficar se perguntando o que é isso, vocês podem vir dar uma olhada aqui que tem essa colinha que fala o que a maioria dos comandos são e o que eles fazem. Inclusive, acho que posso explicar agora, aproveitando o gancho. Como eu comentei com vocês, eu vou pegar essa task aqui dos comentar as coisas do Jest para fazer. Então, a gente está aqui no repositório. Eu vou pegar aqui o arquivo de configuração do Jest e ele estava comentado, eu fui lá, descomentei, salvei o arquivo. Daí a gente vem aqui no terminal e eu estou na branch master. Então, qual a primeira coisa que a gente precisa fazer quando cria uma nova feature, que pega uma taskzinha lá para fazer? A gente cria uma nova branch. Então, dá um git create branch. Como eu estou adicionando alguma coisa e não corrigindo, é feature inclusive. Aliás, como esse aqui não vai ter alteração em produção, que a gente não tem um ambiente de produção por enquanto, mas como em teoria não afetaria a produção, então ele tem o nome de Shore. É um nome meio estranho, eu tenho quase certeza que está escrito errado, mas dá um desconto. The Shore move. Não, acho que um comment fica mais legal. Um comment just validation. Beleza. Agora nós criamos nossa nova branch, alteramos as coisas que tinham que ser alteradas e git acips um comment just coverage validation. Vocês podem ver que ele começou a rodar algumas coisas aqui. Isso aqui é uma ferramenta que a gente usa para manter o padrão de código. Então, antes de você subir para a produção qualquer coisa, subir para o GitHub, vai ser feita uma validação no seu código para garantir que ele está ok, está direitinho, está tudo testado, está no eixo, sabe? Tá show.
Então é muito importante vocês deixarem isso aí acontecer, porque senão ele vai cancelar o push e não vai deixar você subir isso aí para o GitHub. Ele demora um pouquinho nas primeiras vezes, mas show. Daí aqui vão ser todos os arquivos de teste que você tem, e aqui a porcentagem de cobertura deles. Esse aqui não tem tanta importância. Esses branches aqui dos testes, eles são os ifs que você coloca. Então, por exemplo, se eu tiver um if no meu código, ao invés de ter uma branch só, ele vai ter duas, que vai ser se ele entrar no if e se ele não entrar no if. Então, você tem que adicionar o teste para os dois casos, beleza? Aqui são as funções, então se eu tenho duas funções no código, as duas têm que ter teste. E as linhas, que são tudo que tiver codado tem que estar testado. O Jest ele tem que estar passando, tem que estar testando tudo quanto é linha de todos os arquivos que estão configurados ali, beleza? Aqui na Tech a gente só testa coisas bem específicas, que são essa parte de... Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre a arquitetura, mas basicamente é tudo que está nessa pasta service aqui. Esses outros arquivos a gente não testa, porque seria adicionar um teste duplo nas coisas, sabe? Você ia testar uma vez e ia testar a mesma coisa de novo. Então não compensa, e por isso que a gente só testa essa pasta. Beleza? Isso que é importante de vocês terem em mente agora. Ele passou aqui e comitou lá para o GitHub. Então a gente pode vir aqui no GitHub e vai aparecer esse modalzinho aqui. A gente vai clicar nesse botão verde. Então beleza, a gente veio aqui para a tela de abrir um pull request. E aqui vai ter a mensagem de commit que você fez. A descrição você pode deixar vazia, desde que a mensagem do commit seja clara o bastante do que está acontecendo nele. Se tiver alguma regra de negócio meio obscura, alguma coisa, não sei, que você acha que vale uma explicação a mais, daí você escreve ela aqui e lembrando sempre em inglês. O nome de branch, commit, descrição do PR, tudo em inglês, beleza? Aqui normalmente vai aparecer eu para revisar as coisas, mas como o PR é meu, então vai aparecer eu para revisar meu próprio PR. Mas daí já vai me avisar ali. Mas eu sou muito esquecido, então por favor mandem lá no canal do Discord também. Daí se a gente descer um pouquinho aqui, a gente vai poder ver tudo que foi alterado. Aqui ele vai dividir por arquivos. Não sei se vocês já criaram pull requests antes, mas bom explicar, né? Daí é sempre bom você revisar isso aqui antes de criar o PR. Porque se tiver algum erro você já corrige e não precisa esperar o comentário de outra pessoa para ir lá e corrigir. Sabe? É sempre bom revisar o próprio código. Daí beleza, revisamos ali, a gente sobe aqui e create pull request. Vai esperar um pouquinho, show. Ele está criando ali e ele vai passar nesses dois testes aqui. Esse aqui é o code factor que eu comentei mais cedo. É ele que checa a qualidade do código, se não tem código mal feito, se não tem nenhuma brecha de segurança, se não tem nada duplicado. Daí ele já faz essa validação aqui mesmo. Não precisa esperar da merge aparecer lá naquela label que eu mostrei mais cedo. Aqui no seu PR você já vai saber se tem alguma falha de segurança ou não. Aqui no caso ele passou, mas se não tivesse passado, você poderia clicar em Details aqui. E daí ele vai redirecionar você para cá e aqui irão aparecer os erros. Daí você corrige ele, dá um commit amend e faz o push de novo. E só depois que tiver tudo ok, você avisa no pessoal lá no grupo, beleza? Esse aqui são os testes, que são os testes unitários, que é para garantir que não deu nada errado quando você estava subindo e ele subiu com alguma coisa quebrada. Ele vai rodar no PR também, e se não passar desses testes aqui, daí nem vai deixar da merge. Então precisa testar tudo certinho, garantir que está todo mundo funcionando antes de fazer esse PR de subir as coisas. E lembrando, tá galera, se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pode perguntar lá pra gente no canal que a galera toda ajuda. Clicando lá em Details, você vai poder ver as etapas de
como que os testes funcionam, caso vocês queiram dar uma olhadinha por curiosidade. Isso aqui é para atualizar aquela badge de coverage que tem... Cadê? Essa badgezinha aqui, ó. Aquela action que não passou porque só roda na master. Daí show, ó, passou em todas as checagens, você mandou lá no grupo, o pessoal vai dar uma revisada, vai dar joinhas e aí já vai estar liberado para dar o merge. Eu vou burlar as leis aqui e vou dar merge sem nenhum joinha, mas não façam isso, ok? E show. A gente viu que ele já foi mergeado, então se a gente for aqui na master, aqui é o coisa normal, vai ter o último commit que eu fiz, ó. E ele vai estar rodando uma action aqui também, mas podem ignorar isso. Esse é todo o processo de criar um pull request. Só lembrando que quando você criou o pull request aqui e garantiu que está tudo ok, passou em todos os testes, você precisa mover o seu cartão de doing para review e aí mandar lá no Discord, beleza? E depois que o PR for mergeado, já tiver tudo ok, aí você move para done. Show? Essa parte do amend é basicamente a mesma coisa, mas ele serve para você não criar mais um commit quando você já commitou uma vez. Isso é muito útil para manter a organização de um pull request. Então, como funciona o fluxo de commits? Você faz o primeiro commit com a mensagem do que deveria estar sendo feito naquele PR. Então, por exemplo, nesse aqui foi um comment Jest Coverage Validation. Beleza. Fiz o primeiro commit. Daí fui lá, criei o pull request, o pessoal revisou. Como teve comentários no PR, então sim, você vai criar um novo commit. Mas, por exemplo, antes do pessoal revisar, falhou algum teste, teve algum problema no cover, com o defactor, passei pertinho, e você quer corrigir isso aí. Então, ao invés de criar um novo commit, você vai dar um amend, porque ninguém revisou ainda. A cada review você cria um novo commit. Antes disso, só um commit, beleza? Porque senão vai bagunçando muito o PR, fica tipo 50 commits assim, é um inferno de ver aquilo lá. Commitou a primeira vez, git commit normal, precisou fazer alguma alteração antes de alguém revisar, daí você dá o git commit amend, e se alguém revisou, teve comentários e você precisou alterar alguma coisa, aí mais um commit normal. Aqui, como gerenciador de pacotes, a gente usa Yarn ao invés do NPM. Não sei se todo mundo já ouviu falar do Yarn, mas é a mesma coisa que o NPM, só muda o nome e a verbosidade dele. Porque, por exemplo, quando você quer rodar algum comando com NPM, você precisa dar npm run, daí o comando. Com Yarn, você não precisa dar esse run. Então, menos verbosidade, menos tempo, mais prática, é isso aí. Então, todo mundo vai precisar instalar o Yarn. Daí, beleza. Vamos supor que vocês clonaram o repositório agora, já instalaram o Yarn, já fizeram tudo o que tinha que fazer. É a primeira vez de vocês acessando o repositório. O que vocês vão ter que fazer? O primeiro comando que vocês vão ter que rodar é o Yarn, para ele instalar todas as dependências. Seria que nem um npmi, só que com Yarn. Beleza? Aqui no de vocês vai demorar um pouco mais, porque no meu já está instalado. Mas show, já instalou os pacotes, daí ele já vai funcionar mais ou menos do jeito que devia. E já vai estar quase garantido que, independente das suas configurações de ambiente, quando você subir para o GitHub já vai estar tudo ok. Como a gente usa algumas ferramentas de padronização de código, tipo o SLint e o Preacher, é bom vocês instalarem algumas extensões no VS Code para ajudarem vocês a identificar isso antes de fazer um push. Que elas estão descritas nesse .vscode/extensions. Seria essa pastinha aqui. Você clica nela, vai ter esse arquivo aqui. E aqui vão ter todas as extensões que você é recomendado instalar. Daí, para instalar uma extensão, você copia isso aqui, vem aqui, cola aqui. E ela vai aparecer aqui, ó. Então você clica aqui e
clica na extensão e vai ter um install aqui. Você clica nisso e pronto, já vai estar funcionando. Eu recomendo bastante que todo mundo instale essas extensões aqui, porque vai poupar bastante comentário e bastante correção em PR. Então ajuda bastante. E aqui a gente tem outro arquivo de settings.json, que ajuda também a gente a manter a padronização do código. Esse aqui vocês vão colocar, vai apertar Ctrl Shift P, digitar settings.json, vai clicar nessa opção aqui, ó. Vão clicar aqui, vai abrir isso aqui, esse novo arquivo que também chama settings.json, mas esse aqui é as suas configurações locais, as configurações do VS Code da sua máquina. Então, show, você vai copiar tudo que está dentro disso aqui, sem esse primeiro e esse último chaves aqui, vai pegar, vai descer lá no final e vai colar aqui. Isso aqui é só para garantir que as configurações realmente sejam aplicadas, porque às vezes ele não pega daqui. Se você tiver sorte, ele já vai fazer isso direto e você não vai ter que se preocupar. Mas na maioria das vezes que eu vi, você precisou fazer isso aqui. Então, bom já deixar avisado. Beleza, pessoal? Agora falando um pouquinho sobre Docker. O Docker ele serve para você não precisar instalar tanta coisa e configurar tanta coisa para rodar um projeto local. Então, vocês vão precisar instalar duas coisas, que é o Docker e o Docker Compose. Eles são coisas que trabalham juntas, mas são coisas diferentes, então você tem que instalar as duas. E um ponto muito importante que eu vejo muita gente esquecendo de fazer, que é os passos depois que você instalou isso aí. Você tem que configurar umas coisinhas a mais. Então, instalou os dois, daí você pesquisa no Google Docker post install, e o primeiro link que aparecer vai ser esses passos a mais que você tem que fazer. Daí segue o tutorialzinho lá que vai ficar show. E tendo o Docker instalado aqui, como que a gente faz para rodar esse projeto aqui local? A gente dá um yarn docker. Daí ele vai começar a subir as coisas. Na primeira vez que vocês forem rodar isso aqui, vai demorar bastante. Não vou mentir para ninguém não, vai demorar uns bons 10 minutos aí. Alguma coisa assim. Mas nas próximas já vai ser bem mais rápido que nem está sendo aqui. Só esperando mais um segundinho. Aproveitando então, Hazal, tu já configurou o Docker Rebuild, né? Force Rebuild. Ele já está configurado no package ali, .json, ou a gente roda o comando direto pelo Docker Compose? Não precisa, cara. Só yarn docker já roda tudo, já pega as mudanças automáticas, já tá tudo redondinho. Quase. Boa. Daí, se deu esse server raid aqui, é porque deu tudo certo, ele iniciou de boa e seu código não tem nenhum erro de arquitetura, pelo menos. Então, é um bom sinal, já é um bom caminho andado. Outro exemplo aqui que eu posso dar, acho que valeria muito, é caso você tenha instalado alguma lib e tenha precisado instalar e tenha dado algum conflito. Então, você vai rodar yarn clear docker primeiro, para ele apagar tudo que tem do Docker e criar de novo, para ele pegar essa alteração de lib. Provavelmente tem um jeito muito mais fácil de fazer isso, só que ainda não tive tempo de pegar para ver como que funciona. Então, por enquanto a gente está funcionando nessa gambiarrinha aqui. Como muito raramente você vai precisar instalar uma nova lib, então não enche tanto o saco. Daí eu não vou rodar aqui agora porque senão vai demorar muito para instalar os negócios de novo, tá? Mas o comando é esse aí. Um pouquinho sobre Nest.js agora. Agora que a parte começa a ficar complicada de verdade. Beleza. No nosso repositório aqui, a gente vai ter essas pastas aqui, na pasta raiz. E todo o nosso código ele vai ficar dentro da pasta src. Então a gente clica aqui. A gente vai ter uma pastinha core, que serve principalmente para salvar enums. Então isso aqui é um outro repositório, que também é da TechMunity, ele está salvo em outro lugar. Isso aqui, quando vocês baixarem pela primeira vez, essa pasta ele não vai existir. Então vocês precisam rodar esse script de bash aqui. Que no caso é /scripts, daí clone...
core. O clone core aqui. Só que às vezes ele não funciona, mas bora tentar. Clone core. Daí, ó, se ele der um erro de permissão, então você dá um chmod +x /scripts clone sh. Daí ele já vai ter permissão. Então você pode rodar de novo. E aqui ele vai clonar a pasta core. E aí sim ela vai passar a existir ali. Beleza? Daí ela vai aparecer magicamente ali. Se vocês precisarem fazer alguma alteração aqui, tipo adicionar um outro enum, não é no próprio repositório, tipo no Unique Login System que vocês vão mexer. É no próprio repositório do core. A nossa próxima pasta é a pasta types, que serve para armazenar tipos que você vai usar no repositório inteiro. Então a gente tem aqui, por exemplo, as variáveis de ambiente, elas estão todas escritas aqui. Então sempre que, assim, raramente vai acontecer, mas se você precisar adicionar uma nova variável de ambiente, você precisa adicionar o tipo dela aqui também. Que seria só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, daí nova, blá 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 blá. Beleza? E aí já está configurado. Aproveitando, outra coisa boa de você fazer quando você adicionar uma nova variável de ambiente é adicioná-la nesse .env.docker, que são as variáveis de ambiente para você rodar o projeto local. Então é muito bom manter isso aqui atualizado também. Esse aqui é de uma biblioteca que a gente usa para validar as coisas, que é fazer a validação tipo se é um e-mail válido, se é uma senha válida, esse tipo de coisa. Esse aqui são métodos customizáveis que a gente mesmo criou e adicionou no repositório. Então a gente precisa adicionar a tipagem deles aqui também. Vocês raramente vão mexer nessa pasta aqui, mas se precisarem mexer, bom, já está explicado. Daí a gente tem o arquivinho do Swagger, que serve para documentar o nosso sistema. Então todas as rotas que existirem no sistema, elas têm que estar documentadas também. E é uma interface gráfica, isso aí é tipo um sitezinho que a gente acessa para ver essas rotas. Já deixa eu até rodar isso aqui local para mostrar para vocês. Enquanto ele vai carregando ali, eu vou explicando mais as coisas. Essa aqui é a pasta main, que é onde a mágica acontece, que é onde ele inicia o servidor de verdade. Aqui vocês também muito provavelmente não vão precisar mexer, mas é bom dar uma geral no sistema todo. Beleza, aqui é o cookie parser para ele pegar cookies e trabalhar com cookies. Aqui um logger, que é aquele server rig, que é quando tudo estiver pronto e subido. Então ele vai logar isso aí no console lá. Só para saber uma coisa sobre a pasta core. Elas são enums do TypeScript, é isso, basicamente? Mais ou menos. Elas são enums para você usar em mais de um sistema. Que, por exemplo, a gente tem esse... Cadê? Contact Type. Que é o tipos de contato que você pode cadastrar para um usuário. Isso aí é usado no sistema de login, no sistema de user, que é o User Service. É usado nesse Unique Login System e é usado pelo front-end. Então, ao invés de a gente replicar esse enum nos 3 lugares, a gente cria um repositório core, que é um repositório main, que ele vai ser consumido e vai ser usado por outros repositórios, que é para manter o padrão dos enums e das coisas. E é muita mão colocar isso numa lib do NPM, será? Você não imagina colocar isso futuramente? Não, cara, assim, colocar no NPM é tranquilo. 2 comandos assim tá no NPM. Só que o problema é que não dá para colocar em uma lib privada sem que você pague. Sim, então, passei preto. Inclusive, outra coisa que eu quero colocar em uma lib é isso aqui, ó. Que é a comunicação com algum serviço. Que tem o serviço de usuário. Daí tem que fazer todo esse paranauê aqui, de tudo isso aqui, só para se comunicar com o serviço. Então eu queria transformar isso aqui em uma lib no futuro também. Sim, interessante também. Daí já facilita bastante. Mas sem pular tanta parte, vamos lá. Daí a gente tem esse app module, que é
Como que eu explico isso de uma forma simples, cara? Alguém aí já ouviu falar de MVC? Alguém Já, não conhece? já, se eu inverter a ordem, já ouvi. Bom, MVC é um sistema, um padrão de código que era usado há algum tempo, quando o front-end e back-end ainda era uma coisa só. Então, o que é um MVC? Módulo, view e controller. O módulo ele é uma classe onde as coisas realmente acontecem, que é onde tem a lógica das paradas, que tem comunicação com o banco, que tem os loops, os if, as coisas lá. Toda a lógica do negócio fica no módulo. Daí tem o view, que seria a parte do front-end, e a parte do controller, que são as rotas, que fazem a ligação de o usuário fez request X, então eu vou guiar ele para o módulo Y. Beleza? Era dividido nessas 3 partes. O que o Nest usa é um sistema muito parecido, só que com propósitos muito diferentes. Ele não tem módulo view controller. Ele tem módulo, só que um módulo bem diferente. Ele tem service e tem controller. O módulo ele serve para condensar e juntar todas as coisas. Então, imagina o módulo como um pote. O módulo ele é o pote que junta dentro dele as coisas. Beleza? Então, aqui, por exemplo, o que está acontecendo nesse módulo, que é o módulo principal? Está sendo colocado um rate limit, que é para a pessoa não poder fazer request infinita, 1 milhão de requests por segundo. Isso aí vai ser aplicado em todas as rotas do sistema, porque é muito importante você não deixar o sistema sobrecarregar com as coisas. Por isso que ele é colocado no app módulo, que é o módulo principal da aplicação. Ele é tipo o maior pote que existe. Tudo que tiver nele vai afetar todos os outros. Beleza? Daí, esse V1 módulo aqui é outro módulo, que ele é outro pote um pouco menor, que condensa tudo que é da versão 1 da API, que no caso é essa pastinha. A gente define tudo em versões, porque, por exemplo, a gente divide tudo em versões, porque, por exemplo, eu tenho uma rota de criar o usuário, e nela eu tenho os parâmetros e-mail, senha e só. Daí, do nada, eu decido criar um novo campo, que vai ser o username, e ele é obrigatório para você criar um usuário. Daí, se eu já mudasse ele direto, eu ia ter que esperar o front-end mudar também. Isso se você tiver sorte que ser só um lugar que usa. Então, você teria o back-end e o front-end. Se você querer mudar isso aí no back-end, você teria que esperar o front-end mudá-la também e mudar os dois em sincronia, porque senão ia quebrar tudo em produção. E quebrar em produção é o pior pesadelo de todo mundo. Não pode acontecer. Então, para evitar essa dependência de front-end, de back-end, de outros serviços que consomem o seu serviço, a gente cria um sistema de versões de API. Então, a gente tem a V1, e se a gente quisesse adicionar esse novo campo obrigatório, a gente criaria uma V2 e criaria a mesma rota lá, só que com esse novo campo. Daí, só quebraria no front se ele passasse a usar V2, mas ele só vai passar a usar V2 depois que tiver tudo implementado. Daí, beleza. A pasta V1, dentro dela, vai ter o módulo dela, que, como eu disse, vai condensar tudo, que ele basicamente vai só importar os nossos outros submódulos, que é aquilo que eu comentei mais cedo, que é o auth, o health. Tudo isso aí vai ser só importado para ele passar lá para o módulo principal. Ele é tipo um proxy das coisas. A gente tem a parte de úteis, que eu acho bem importante versionar também. Porque, por exemplo, nesse aqui, esse útil de pegar um cookie. Ou de setar um cookie. Se a gente quisesse trocar o nome dele, então seria bem mais complicado de fazer. Poderia quebrar alguma coisa, não sei. Então a gente não precisa mudar aqui, a gente pode criar uma V2 e trocar lá. Então, versionamento de API não serve só para outros serviços que dependem, serve para você também que quer desenvolver uma nova feature, alguma coisa,
e não pode mudar a versão atual por qualquer motivo que seja. Daí você cria uma V2 e altera ela também. Passando para a próxima parte mais simples, seria a parte de config. A gente tem um arquivo principal, que é configurações mais globais, que são aplicadas para a API inteira. No caso, a gente tem só a versão, por enquanto. Se precisar adicionar mais coisas, a gente vai tacando aqui. E essa parte de URLs, que é para definir o URL que você tem que chamar para se comunicar com outro serviço. Ou com qualquer outra coisa, tipo, sei lá, o URL do front-end, esse tipo de coisa você vai colocando aqui. Daí a gente tem essa parte de serviços. O host, ele pega de uma variável de ambiente e a versão é definida na mão. Mas ó, ficou uma dúvida aí do versionamento nessa parte. Se eu fosse fazer uma V2 do user, como é que funcionaria? Eu criaria outro serviço de user e deixaria esse ou substituiria? Não, esse aqui ele é um BFF. O BFF ele se comunica com os serviços. Então, o serviço de usuário ele não está aqui nesse repositório. Ele é outra coisa. Daí a estrutura dele é a mesma. Se você precisar criar uma V2, seria só Ctrl+C, Ctrl+V e renomear para V2. Só que lá no outro serviço, não nesse aqui. Ah, tá, ficou claro. Beleza, show. A API ela serve para condensar nossos submódulos, que eu não achei um nome bom para isso ainda, mas seria tipo a parte nesse serviço aqui é muito complicado de explicar, cara. Peraí, deixa eu abrir o serviço de usuário, que acho que vai ficar mais simples. Daí aqui a gente tem a mesma estrutura do outro, V1 na API, e aqui vai ficar mais simples de explicar. No serviço de usuário, a gente divide as coisas por entidades. Então, por exemplo, a gente tem a entidade de usuário, a gente tem a entidade LinkedIn, que seria todos os dados do usuário que são relacionados especificamente ao LinkedIn. A gente tem isso porque a gente vai ter o sistema de login com o LinkedIn também. Então precisa armazenar uns tokens de acesso e o username da pessoa, sei lá, algumas configurações se ela quiser e tudo mais. A gente tem vários outros tipos de login e vamos se aprofundar um pouquinho mais. Aqui na entidade de usuário, o usuário ele pode ter contatos, que seria e-mail, telefone, esse tipo de coisa. Se a gente colocasse isso junto do usuário, ia acabar ficando muito misturado e você ia quebrar o conceito de encapsular as coisas, que é deixar uma coisa só o que ela é, tipo só o que é de usuário no usuário, e só o que é de contato na parte de contato. Então, a gente tem o submódulo de user e o submódulo de contato, porque eles são entidades diferentes. Aqui no... No Unique Login System, a gente tem uma coisa um pouco diferente, porque a gente divide isso por serviços. Então, essa parte de alpha aqui, ela vai se comunicar meio que exclusivamente com a parte de usuário. Só que ela vai fazer umas coisinhas a mais, ela não vai ser só um proxy. Por exemplo, para você fazer login com o Discord, você precisa passar por mais algumas etapas antes de realmente poder chamar a função do user service, que recebe só e-mail, e o BFF ele serve para fazer algumas coisas, chamar o serviço e tratar esse retorno. Então ele tem essas três partes, não é só um proxy direto. Beleza? Aqui ele vai começar a ter aquele padrão que eu falei, que é de módulo, de serviço e de controller. Ao contrário do padrão MVC, o módulo aqui ele serve para a mesma coisa que eu expliquei antes, que é como um potão que junta tudo. Então aqui ele vai só juntar as coisas.
Esses imports, controllers e providers aqui é um conceito muito mais complicado, então vou explicar lá no final, assim, para não confundir tanto vocês. Daí, beleza. Passando do módulo, a gente tem um serviço. O serviço, ele só faz o proxy das coisas. Então, como orientação a objeto normalmente deixa aqueles arquivos gigantescos de 2000 cacetada de linha, então aqui a gente usa um padrão misto de orientado a função e orientado a objeto. Então a gente tem um serviço aqui que ele é uma classe ou um objeto. Tem o constructor dele aqui que vai injetar algumas dependências, que eu vou falar mais pra frente também. E vai ter a função createLocal aqui, que vai receber alguns parâmetros. Normalmente só recebe um, então esse aqui não teria. Mas essa aqui no caso precisa receber uma coisa que é injetado pelo controller. Então para não deixar junto dos parâmetros normais que são recebidos via request, a gente cria um parâmetro mais separado aqui. Aqui a gente teria nossas funções de verdade, que são aquelas que ficam dentro da pasta service, que é o que eu comentei que são as únicas coisas que são testadas. Aqui a gente vai ter a pasta service, a pasta create. Normalmente ele só chega até aí, então depois de create seria um index. Só que como aqui a gente tem vários tipos de criação, que é criação local, que é e-mail e senha, tem criação com Discord, LinkedIn e tudo isso aí, todos eles fazem a mesma coisa, só que de um jeito um pouco diferente. Então a gente tem uma camada a mais, que seria essa pasta aqui, local. No caso, é porque cria o usuário com e-mail e senha, que seria local. Se a gente implementar login com Discord, aí teria mais uma pasta aí, no mesmo nível da local, que seria Discord. Porque está criando, então create, Discord. Cria um usuário com Discord. Aqui seria a validação dos campos. Então, para você criar um usuário, o serviço de user deixa você receber esses campos aqui. Como eles são usados em mais de um fluxo, que não é só local, você pode validar e-mail tanto no local quanto no Discord, então a gente deixa eles aqui para abstrair isso em um pouco e não ter código duplicado. Daí fica mais fácil de dar manutenção. Aqui tá tudo usando aquela lib que eu comentei que é o Yup. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas por enquanto, só saber que tá usando ela já tá show. Daí partindo para a arquitetura dentro da pasta da função em si. A gente tem um arquivo index e um arquivo validation. Na maioria dos casos você só vai precisar desses dois. Mas se seu arquivo index começar a ficar muito grande, então é bom você abstrair algumas coisas dentro de uma pasta helpers. Que daí seria aqui, criar uma nova pasta, helpers. Daí você cria direto a função aqui, tipo helper.ts, e aí aqui ele exportando a função que faz alguma coisa. Aqui na função a gente divide em dois tipos de parâmetro. O primeiro parâmetro vai ser um objeto, que vão ser as coisas que são injetáveis, que no caso é aquilo que você tem 100% de certeza que sempre vai estar certo, sempre vai ser um objeto, sempre vai estar ok, e você não precisa validar, não precisa fazer nada, porque eles são passados pelo próprio serviço. Então o próprio back-end que passa aquilo lá para a função, não vem do usuário, do front-end, de algum lugar de fora. Então é uma informação confiável. Serve principalmente para injeção de dependência. No caso, esse User Service Proxy V1 Service, ele é a comunicação com o serviço de usuário. Daí a gente está injetando essa dependência aqui para não declará-la direto. Vai ser meio confuso, mas eu explico mais sobre injeção de dependência depois. Uma pergunta, razão. Esse é um microserviço de usuário, né? Esse aí que tu tá falando. Esse aqui que eu tô mostrando? É. Não, esse aqui é um microserviço de login. Tá, beleza, de login. Ele então já tá rodando em algum local, a gente precisa também rodar ele na nossa máquina para poder testar as coisas. Ah, esse aqui, não esse do repositório. Esse
que eu tô fazendo proxy aqui. Eu tô vendo que você tá usando um outro serviço aí, né, que não tem a ver com isso que a gente tá codando, né, então creio que ele tem que estar em algum local já rodando pra gente... Mais ou menos, cara. O ideal seria, sim, se ele estivesse rodando em algum lugar. Mas como no momento a gente tá funcionando à base de gambiarra e fé em Deus, eu tomei a liberdade de fazer mais ou menos um user proxy aqui e ele já está todo tipado. Então, por exemplo, quando você for fazer aqui o negócio, você já vai ver todas as rotas e as funções que tem nesse serviço, já vai estar tudo configurado. Ah, show. E para fazer a tratativa de erro, você já teria que fazer de qualquer jeito, não depende muito da resposta. É bom para você testar com 100% de certeza, mas por enquanto assim, a gente está baseando principalmente em teste unitário, que, acredite ou não, quebra um galho absurdo, assim, ajuda demais. Sim, boa. A gente tem o primeiro parâmetro que são os injetáveis. Esse parâmetro aqui, ele é aquilo que o usuário envia para o serviço. Então, quando ele está fazendo uma request lá no body, na carry, em algum lugar, ele vai enviar alguns parâmetros. E isso aí é esse segundo parâmetro que você pega aqui. No começo da função, na primeira linha dela, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar a função validate, que é esse outro arquivo aqui. Ele serve para validar esses dados aqui e garantir que eles estão ok. Se eles não estiverem ok, então já vai retornar um erro ali mesmo e não vai continuar na execução do código, não vai ter chance de dar algum outro problema. Ele já corta o problema pela raiz ali. Falando um pouquinho do validate, ele é só um esquema dando um warp no yup, que vai tratar as coisas com yup, e melhor eu comentar disso depois para não complicar muito. Mas o que importa é que ele está fazendo a validação e matando ali se tiver algum erro. Daí beleza. Aqui na função, a gente vai dar um await no proxy do user service para criar um usuário local, passando os parâmetros que a gente recebeu, que são os que o create local pede. Isso aí também já está tipado, então vocês sempre vão saber o que ele está pedindo para colocar ali. Depois que a gente pega o resultado disso aí, a gente desestrutura o result.body, que no resultado ele vai ter sempre duas propriedades, o body e o status, para ficar mais fácil de tratar as coisas, se você só precisar do status para saber se é um erro ou não. Daí a gente vai pegar o retorno dele, que ele vai retornar ID, a gente está passando aqui como user ID e PIN, e vai gerar os tokens dele e setar nos cookies. Então, passando essa função ele já vai estar logado. Eu sei que eu entrei um pouquinho mais de detalhe do código do que deveria, mas é mais ou menos isso que sua função tem que fazer. Ela é uma coisa mais simples, que faz o que ela tem que fazer e morre ali, sem muito maracutaia. Beleza? Tenta manter as coisas simples. Bom, voltando aqui, fechando a pasta service, a gente vai ter os controllers. Aqui vai ter sempre o controller, a versão da API e a rota base daquele controller, no caso aqui, auth. Daí aqui a gente vai ter uma rota de post, que vai ser /auth, /create, /local, que daí ele vai acessar isso aí, vai fazer uma request e vai rodar essa parte do código. Beleza? Esse HTTP code ele serve para definir o status code do retorno da função. Então, por padrão, post ele sempre vai retornar 201. Como aqui ele não retorna nada no body da response, então mudei para 204. Aqui é aquela response que eu falei que era a coisa que era injetada do controller. Vocês podem ver que Nest trabalha muito com decorators, que são as coisinhas aqui que você pode tacar em cima de uma função ou num parâmetro, que eles vão fazer alguma coisa. Eles são tipo uma função que você executa e pega o retorno deles. Assim, falando muito por cima, mas basicamente isso aí. Daqui ele vai executar a função de response e vai definir res
como sendo uma response, que eu mudei o nome porque estava dando conflito, mas vamos lá. E aqui o body, que ele vai pegar o corpo daquela request e vai definir a variável params. Daí aqui aquele esquema, que vai servir para tipar o Swagger, para fazer toda aquela documentação dele. E aqui ele sempre vai só fazer um proxy do serviço. Então o controller ele faz um proxy do serviço e o serviço faz um proxy da função. Daí aqui nós temos dois outros decorators, que é o API no Content Response, que é a resposta que ele vai dar quando o status code for 204. Aqui no caso ele tem um headers, porque ele vai setar esses headers, vai ser setando os cookies de autenticação e de refresh token. Isso aqui é do padrão OAuth, não sei se todo mundo já trabalhou, mas também não é muito importante, depois outra hora eu explico também. E essa bad request, que é quando os parâmetros que ele passou aqui estiverem incorretos por algum motivo. Agora sim, vamos para a parte de esquemas. Daí, o esquema ele sempre vai ser uma classe, e você sempre vai ter que passar esse API propriety aqui. A description vai ser sempre o que aquele campo significa. Então, o campo e-mail ele vai ser o e-mail do usuário. Lembrando que tudo é sempre em inglês, beleza? Nada em português. Daí, os esquemas eles seguem sempre um padrão, que aqui no caso input.esquema.ts vai ser o input daquela rota. Então, os dados que são passados para aquela rota. O input ele seria o body da request. Então, quando você está fazendo uma request post, você manda alguns dados, tipo normalmente em JSON, né? Sim. Show. Então, isso aqui seria para documentar o que você precisa passar nesse corpo do post. Entendi. Para acessar essa função. Tá ligado. Show. Daí, as outras classes, elas são bad request, no content, esquemas para outros tipos de resposta. Se for uma resposta só correta, normalmente é out. Deixa os caras de moto passarem. Normalmente é output.esquema.s, que seria o retorno da função. Então tem o input, que é o que ela recebe, e o output, que é o que ela retorna. Daí tudo que for erro são bad request, bad gateway, esse tipo de coisa. Então você vai colocar o nome ali e o esquema. Daí aqui o padrão sempre vai ser create user local, porque create user, que é o que está sendo criado, e local. Daí bad request, que é o nome aqui antes desse primeiro ponto, e esquema no final. Daí aqui também a documentação, ele está documentando todos os erros que pode dar. Então, sempre que vocês criarem uma nova função, é bem importante vocês documentarem todos esses erros que podem dar. Porque quando outra pessoa for pegar para desenvolver, ela não vai precisar encher o saco de outra pessoa para mas o que isso aqui retorna, como que isso aqui funciona. Já vai estar tudo documentado, ela vai poder aprender sozinha como funciona aquilo lá. Então, economiza tempo de um programador mais experiente que pode estar codando outra coisa e... Já comentamos sobre a documentação aqui, já comentamos sobre como isso aqui funciona. Todo o serviço eBFF nosso vai ter essa pastinha de health aqui, que é para checar se o serviço subiu de boa. Ela já está no nosso projeto base, então se a gente for criar um novo serviço, um novo BFF, já vai estar pronto, vocês não precisam se preocupar. Mas só para explicar meio por cima, é só para ele dar um ping, tipo fazer um get numa rota e receber que está tudo ok. Isso aí, por enquanto, não é útil, mas quando a gente for trabalhar com Kubernetes e, sei lá, disponibilizar serviço para terceiros e não só para dentro da empresa, então a gente vai poder montar uma partezinha para disponibilizar o status do serviço, tipo se ele subiu, se está com erro, alguma coisa. No geral era isso aqui. O Preacher e o SLint são as ferramentas que a gente usa para padronizar o código. Eles são extensões também, que estão dentro daquele arquivinho que eu mostrei mais cedo. Aqui as extensões.
Pra finalizar, alguém tem alguma pergunta ou todo mundo deu mais ou menos esse Não. geralzão? Foi tudo bem de idade. Certo. Depois é só mandar o vídeo que a gente vê. E Beleza. foi muito bem explicativo. Valeu, cara. As dúvidas surgem depois, né? Na hora sempre que já assim. conta. Bom, beleza. Boa noite aí, pessoal. Valeu pela atenção. E Então, Razal, valeu aí pela explicação, cara. Boa noite. Valeu. Boa Valeu, noite. pessoal. Boa noite. tchau, tchau, galera. Fala, galera. E aí, vocês gostaram da apresentação? Eu tô acabado de apresentar isso aí, cara, porque, porra, nossa, fazer 1 hora de reunião é um saco, acredito. Tanto pra quem tá apresentando quanto pra quem tá ouvindo. Imagino que vocês tenham cansados pra caralho também. Não sei nem se vocês assistiram esse vídeo de uma vez só. Se você assistiu, cara, parabéns, isso é muito foda. Bom, como eu tinha prometido, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas extensões que a gente usa. Que, no caso, eu vou deixar aí na tela e no primeiro comentário, talvez. Talvez, se você tiver com muita vontade. Mas qualquer coisa deixa na descrição, ou se eu esquecer também, cara, vai lá no nosso na nossa comunidade do Discord e pede por lá. Daí eu já mando, beleza? Ou copia daí. Vai chantagem aqui. E beleza. Agora a gente tem nos settings também, que vamos lá do começo. Aqui define o tamanho do espaço aqui, da indentação. Aqui define que para usar tab ao invés de espaço para indentar. Aqui a gente define o formatador de código padrão como preacher. Aqui a gente define o final da linha como o arn, porque no Windows, se eu não me engano, é outro padrão e daí tem que padronizar também. Daqui a gente tem o format on save, para ele formatar o código já quando a gente salvar. Aqui para corrigir os erros de ESLint que ele conseguir. Aqui é para fazer os comentários ficarem azul, em vez de cinza, que nem é o padrão normal. Eu gosto de deixar os comentários assim porque eles ficam muito chamativos, então você não perde um comentário, sabe? Você sempre vai ver ele ali. Aqui é para fazer o VS Code entender esse .docker como um arquivo .env, senão eu teria que colocar docker.env e eu não gosto muito, eu gosto de deixar eles juntinhos ali. Então coloca isso aqui para ele ter esse íconezinho e ter essa... fica com a corzinha bonitinha, sabe? É isso aí. Daqui algumas configurações de TypeScript. Aqui algumas configurações de JavaScript, aqui algumas configurações de JSON e aqui algumas configurações de extensões que a gente usa, tipo GitLens, ESLint, Material Icon Theme, meu inglês é uma bosta, mas ignora. E aqui é também do Material Icon Theme, para ele entender isso aqui, ó. Esse módulo aqui como coisa do Nest e não do Angular, que o padrão é os íconezinhos do Angular. Mas como aqui a gente trabalha com back-end, então deixa os ícones corretos. Daqui de uma extensão que a gente usa para to-do, para coisa que a gente precisa fazer no código. Isso aqui é muito pouco usado pelo pessoal da Tech, porque normalmente a gente cria task lá para fazer, ao invés de comentar no código. Mas é muito bom deixar isso aqui. E galerinha, é isso aí, que são as extensões e as configurações que a gente usa na Tech. Tem as coisas do ESLint também, mas tudo isso aí você pode ver em um dos nossos repositórios, que estão lá no nosso GitHub. Se eu não me engano, nosso canal do YouTube talvez esteja vinculado, se não tiver, entra na nossa comunidade do Discord e pede lá, que o link vai estar lá. Bom, valeu galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E... compartilha com os amigos, cara. Compartilha até aqui pro mundo, que isso aí ajuda a gente demais. Por favor, compartilhe nossa comunidade, vem fazer parte dela. O pessoal é muito gentil aqui, muita gente boa. Cola aí que a gente vai te ajudar, vai fazer uns projetos juntos e vai ser massa. Bom, deixa o like aí, se inscreve no canal, entra na nossa comunidade do Discord de novo. E tchau, tchau, até a próxima.